O governo Donald Trump anunciou hoje restrições de vistos a autoridades estrangeiras que são, abre aspas, cúmplices de censura a cidadãos dos Estados Unidos, fecha aspas. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, não listou os possíveis afetados pela medida anunciada, embora tivesse citado a América Latina e Europa como alvos dessas medidas. Acompanhe. A medida vai restringir o acesso aos Estados Unidos de estrangeiros que o governo avaliar como responsáveis por censurar empresas ou cidadãos americanos. No anúncio, o secretário de Estado, Marco Rubio, afirma ser inaceitável que autoridades estrangeiras ameacem ou emitam mandados de prisão contra cidadãos americanos por postagens em redes sociais. As sanções podem ser estendidas aos familiares das autoridades. Rubio mencionou a América Latina e a Europa como exemplos de aplicação da medida, sem citar nomes de possíveis afetados. O discurso é o mesmo adotado por republicanos que consideram as ações do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, como tentativa de censura. Moraes travou no ano passado um embate com Elon Musk, dono do X e integrante do governo Trump, que culminou na suspensão da plataforma no Brasil até que a empresa atendesse a exigências previstas na Constituição brasileira. Pouco depois da decisão, um dos principais conselheiros de Donald Trump, Jason Miller, citou Moraes diretamente como uma autoridade que poderia ser atingida. A percepção no STF é que a situação é preocupante, mas a corte vai evitar se pronunciar sobre o assunto. O Supremo mantém contato com o Itamaraty e com o Palácio do Planalto para acompanhar os desdobramentos da decisão. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, disse apenas que decisões envolvendo vistos são soberanas de cada país. O chefe da diplomacia brasileira afirmou que governos não precisam se explicar sobre o assunto. Ele não tem que dar explicação. Moraes já tinha sido ameaçado pelo governo americano de sanções, especificamente punições financeiras. O processo ainda toma corpo dentro do governo americano, especialmente no Congresso. A pedido de parlamentares do país, Big Techs americanas enviaram trechos de decisões tomadas pelo STF, especialmente por Alexandre de Moraes. Os congressistas justificam a solicitação, afirmando supervisionar leis, regulamentos e ordens judiciais estrangeiras que atrapalham a liberdade de expressão nos Estados Unidos. Rubens, deixa eu começar por você, pela experiência que você tem como diplomata profissional. Há um evidente componente ideológico no que foi anunciado hoje. Há um já conhecido e antigo componente comercial econômico. Há um componente geopolítico. Isso deixa algum espaço para a diplomacia tal como você a conheceu na sua carreira? Ou estamos diante de um fenômeno de tal ordem inédito que a gente nem sabe por onde começar a lidar com ele? Olha, eu acho que, para começar, eu não sei se o governo brasileiro, o executivo brasileiro, deveria ter entrado nessa bola dividida do judiciário com Elon Musk. Se houver alguma sanção, vai ser por causa disso. Nós estamos acompanhando também uma ação, desde novembro, da oposição ao governo Lula, por Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos, junto ao Trump e junto ao Marco Rubio. O governo brasileiro não estabeleceu nenhum canal de diálogo com os Estados Unidos, nem com a Casa Branca, nem com o Departamento de Estado. Então, fica difícil você enfrentar essa situação. Eu acho que a medida que foi anunciada hoje não vai ser ampliada. Ela é uma medida geral, não afeta diretamente o Brasil. Foi mencionado, como você mencionou, a América Latina e a Europa. Eu acho que, se vier alguma medida, e eu acho que virá contra o ministro Alexandre de Moraes, vai ser na restrição de vistos. E, como o Mauro Vieira mencionou, isso é uma decisão que cabe a cada país. A gente não pode contestar uma medida se ela se limitar a isso até aqui na relação entre os dois países. Mas eu acho que, mesmo sendo
anunciada essa restrição de visto ao ministro, o governo brasileiro vai minimizar o assunto, vai minimizar as consequências para evitar uma confrontação direta com o governo Trump. Pódio, é possível, da sua posição nos Estados Unidos, como acadêmico e especialista em política americana, indicar para a nossa audiência qual é o ímpeto na Casa Branca para seguir adiante, para valer com essas sanções? Olha, William, eu acho que existe aí um escudo, digamos assim, que é a narrativa da liberdade de expressão, né, da primeira emenda norte-americana e de como isso é a forma como os Estados Unidos abordam essa questão é diferente da forma que outros países abordam, notadamente os países europeus que foram citados aí pelo Marco Rubio, né, Alemanha, Reino Unido, etc. Esse, digamos, é o guarda-chuva mais amplo. Mas quando a gente olha embaixo deste guarda-chuva, a gente consegue ver uma série de motivações para o governo Trump estar perseguindo essas questões, né? Uma delas é, certamente, você mencionou na abertura, né, alguns fatores que estão aí envolvidos, um deles é a questão econômica, né? Estamos tratando aí das chamadas Big Techs, né, grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos, liderados aí pelo Elon Musk, né, que está para sair do governo Trump, né, oficialmente, mas que fazia parte do governo muito próximo da administração Trump. Então tem esse argumento econômico, há um argumento ideológico, né, que foi parte importante da campanha do Donald Trump, que é muito forte em grande parte da direita atual nos Estados Unidos, no Brasil e em outros países, que é a narrativa de perseguição ideológica a pensamentos tidos como conservadores, né? Então, existe essa perseguição e isso deve ser combatido pela via do poder do Estado. Isso é, por exemplo, um padrão que a gente vê com a questão do entrevero com a Harvard e com outras universidades nos Estados Unidos, né? E há, por fim, um aspecto político, que é um aspecto que a gente tem visto em outras decisões do governo Trump, que tem a ver com você concentrar poder no executivo a partir de legislações que se apoiam em questões de emergência, né? O próprio Rubio citou, para citar limitação de vistos, uma dessas legislações que estão ligadas a questões específicas de emergência. Essa, inclusive, é a abordagem que o Donald Trump vem utilizando na questão de tarifas, né? Cabe ao Congresso Nacional regular tarifas, mas o Trump vem utilizando uma lei de emergência, que, inclusive, acabou há poucas horas atrás de ser contestada no sistema judiciário norte-americano. Então, parece que todas essas tarifas do Trump serão anuladas por conta dessa decisão judicial recente, mas tem a ver, portanto, com essa concentração de poder em torno do executivo. Acho que são pelo menos esses três fatores aí, dentro desse escudo de liberdade de expressão, que ajudam a explicar as motivações do governo Trump. As motivações do governo Trump, como o Pódio disse, como o próprio Rubens mencionou, a gente tentou também no começo do programa trazer uma ideia bem resumida disso, são de múltiplas facetas. Isso. Uhum. Aparentemente, a ideológica começa a assumir um papel preponderante, ou ela é só uma cortina de fumaça? Eu acho que as três são importantes, né? Em primeiro lugar, a corrente do trumpismo foi acusada de ser antidemocrática, de ser autoritária, por ter contestado e tentado reverter a derrota eleitoral de 2020. Então, a resposta ideológica, né, a essa acusação é de que não, na verdade, são os liberais que são autoritários, antidemocráticos, porque eles atropelam a liberdade de expressão. Então, esse é o aspecto ideológico. No aspecto político, o Trump ele se aliou a essas plataformas digitais. Ele teve problemas com elas durante a pandemia, no primeiro mandato, porque havia muita fake news ligada às vacinas, a informações sobre saúde. Então, a Meta, por exemplo, do Mark Zuckerberg, introduziu sistemas de moderação para evitar essa desinformação que podia matar pessoas, como de fato matou, né? Então, isso criou um conflito entre o Zuckerberg e o Trump, que foi resolvido no ano passado, depois da eleição do Trump, num jantar em Mar-a-Lago, que estava o Elon Musk também, estava o Zuckerberg, Elon Musk e Zuckerberg também eram adversários e se aliaram, e aí culminou na posse de Trump, em que estavam CEOs de todas essas empresas de plataformas digitais. E o aspecto econômico é super importante também,
Por quê? Afinal, na conta corrente do balanço de pagamentos internacional dos Estados Unidos, a exportação de serviços, ela contribui para mitigar e quase contrabalança o déficit das importações, o déficit comercial. Então, isso é economicamente super relevante para os Estados Unidos. Eu vejo essa medida como um primeiro passo, e, aliás, na lei Magnitsky, de fato, os vistos são um primeiro passo, né? Mas eu vejo um sério risco de o Brasil reagir de uma forma, afinal, nós estamos falando do presidente do Supremo Tribunal Federal e do procurador, potencialmente do procurador-geral. Não, também está na mesma situação. Da República. E uma reação do governo, nós vimos claramente que o Mauro Vieira Chanceler está super cauteloso, né, minimizando bastante, como o Rubens disse, mas quando for adotada a medida, se é que será, se adotada, houver uma reação, a gente conhece a dinâmica do Trump de escalar, e aí uma escalada em relação a congelamento de ativos financeiros que pudesse implicar em sanções secundárias contra bancos que tenham, por exemplo, contas bancárias dessas autoridades, né, potencialmente um Banco do Brasil, algo assim, aí eu vejo um risco muito grande de uma escalada muito problemática. O Rubens já havia mencionado na resposta dele até agora aqui no programa, Caio, o governo brasileiro não tem canais diretos, tradicionais, diplomáticos, formais, convencionais, digamos assim, com o Departamento de Estado americano. O governo brasileiro, o executivo deu uma resposta política. Na prática, o pedido de abertura do inquérito contra o Eduardo Bolsonaro, que está agindo na esfera política, acolhido e daí parte para o inquérito cujo relator é Alexandre de Moraes. Nós entramos no jogo americano? Acho que ainda não, William. O judiciário respondeu e a resposta política foi do judiciário, do Procurador-Geral da República, com o Alexandre de Moraes. A resposta ficou ali, a despeito de muita gente no governo brasileiro achar que deveria ter tido uma resposta à declaração do Marco Rubio. Mas, por enquanto, em termos de governo brasileiro, de poder executivo brasileiro, ainda não entramos. E a percepção lá colhi hoje, pelo menos, é de que a resposta, quando ela vier, primeiro que só vai vir quando concretizada a sanção, segundo que a resposta deve ser uma nota e deve ser uma resposta política, dizendo que a premissa para a sanção, sendo o cancelamento de visto, tá? A premissa para a sanção está equivocada, que considera uma ingerência dentro dos assuntos brasileiros, não está sendo prevista uma retaliação na mesma medida, sei lá, cancelar visto, dificultar visto de americanos do Brasil. Esse é o primeiro passo. Agora, como vocês estavam falando, se escalar, se a sanção for restrição de conta bancária, restrição de transação de operações financeiras e comerciais, o Alexandre de Moraes não poder comprar um livro na Amazon, por exemplo, que no limite isso poderia acontecer, aí sim calibra e avalia outra. Mas, sendo cancelamento de visto, o que eu captei hoje não retalia na mesma medida, uma nota política, saindo ali do Palácio do Planalto com Itamaraty e acaba ali, porque eles entendem, né? Acho que vocês estão dizendo que o cancelamento de visto é a coisa mais antiga, né? E clássica da diplomacia, né? Você impedir alguém de entrar no seu território e que sequer haveria ali um questionamento ou uma escalada em relação a isso. Mas esse é o plano, pelo menos hoje, né? Se for o cancelamento de visto apenas. Rubens, em parte, o que essas sanções anunciadas hoje, elas estão em parte incluídas numa conduta de sucessivos governos americanos que transformaram a centralidade desse país, tanto nas plataformas digitais, os principais hubs da internet passam pelos Estados Unidos e são ali observados, monitorados, espionados, como você quiser, mas também a centralidade de Nova York para o sistema financeiro internacional. Isso vem pelo menos desde Obama, se a gente quiser, até depois dos atentados de 11 de setembro.
a partir dos quais os americanos desenvolvem uma série de armas a partir da presença central que eles têm nas plataformas digitais e no sistema financeiro internacional. Isso se agrava com a questão ideológica, de certa maneira, mas eu queria ver a sua avaliação do que o Brasil pode fazer. Em que situação que o Brasil se encontra nesse contexto? Dentro desse contexto do que você mencionou, o Brasil pode fazer pouca coisa. Nós não temos excedente de poder para interferir nessas questões. Evidentemente que, na questão da regulamentação das big techs, das redes sociais, a Constituição e as leis brasileiras deverão ser discutidas e implementadas. Quem quiser fazer negócio aqui no Brasil tem que respeitar a legislação. Mas você veja, mesmo a Europa, ela suspendeu essa regulamentação. Eles estavam no processo, o Brasil ia seguir o mesmo caminho da Europa, mas a Europa cautelosamente suspendeu a regulamentação das big techs e das redes sociais em virtude da ameaça de retaliação americana. Então, nós aqui no Brasil, por isso que eu mencionei, eu não sei se politicamente foi adequado o Brasil tomar o lugar do judiciário, porque isso não foi um problema que nasceu de uma ação do executivo brasileiro. Foi uma questão limitada a essa questão de regulamentação das big techs aqui no Brasil, a disputa com o Elon Musk, com o SpaceX, e que o Supremo recuou também. Você vê que não está sendo mais discutido esse assunto. Então, eu acho que o Brasil tem muito pouco a interferir nessa luta, né, ideológica, política, econômica, liderada pelos Estados Unidos. Por isso que eu digo que, mesmo se houver essa sanção de restrição de visto, a posição do Brasil vai ser de minimizar, porque não interessa ao Brasil confrontar os Estados Unidos. Agora há outros assuntos em discussão. A negociação comercial, por exemplo, poderia ser suspensa pelos Estados Unidos se a gente tomasse alguma medida. Nós estamos muito vulneráveis hoje a essas grandes mudanças que estão ocorrendo no mundo.